A paz de Deus e a graça de Cristo esteja com todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero tratar de um tema de extrema importância, de grande relevância. Por isso eu peço a você que entrou nesse vídeo, que assista ele com bastante atenção. Um assunto sério, um assunto que tem muitas das vezes trazido dúvidas na mente das pessoas, tem trazido até transtornos emocionais, né? Muitas pessoas perderam o norte, justamente por causa desse assunto a qual eu quero abordar nesse tempo. Eu quero abordar um texto mal compreendido dentro das Escrituras que já tem levado muitas pessoas ao suicídio, outros à depressão, outros aos vícios, né? E Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, que lá está escrito assim: porque é impossível que aqueles que uma vez forem iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e das virtudes dos séculos vindouros e recaíram, sejam novamente renovados para o arrependimento. Quanto a esses, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe a vitupério. Então, quando nós lemos esse versículo fora do seu contexto, sem uma devida observação mais criteriosa, a gente vai chegar a uma conclusão que, a partir do momento que o homem, a mulher, ele obedeceu a Deus e ele teve um deslize, ele teve um acidente de percurso, ele errou, ele pecou, porque todos nós somos sujeitos a pecar, inclusive a própria palavra de Deus diz que nós, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, né? E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque Cristo é a nossa propiciação, tanto pelos nossos pecados, como também pelos pecados de todo mundo. Então o que é que acontece? Todos pecamos. Então alguém desliza, alguém cai, alguém volta atrás, alguém pratica o que não deveria praticar. Aí alguém lê esse texto e diz: olha, para você não tem mais jeito, você pecou de morte, você já é um defunto, você não vai ter mais liberdade na igreja. Mesmo que aquela pessoa se arrependa, mesmo que aquela pessoa mostre frutos de arrependimento, mesmo que aquela pessoa procure misericórdia e não encontra misericórdia, esses religiosos que assim procedem, eles ignoram a parábola do filho pródigo, onde Jesus ali, de uma forma tão gloriosa, ele discorreu justamente esse assunto, sobre alguém que cai em determinada circunstância. Não que eu esteja aqui incentivando ninguém a pecar, não, de forma nenhuma. O pecado é algo que nós devemos evitar o máximo possível, porque traz consequências espirituais, traz consequências materiais, traz consequências emocionais, então deve ser evitado. Mas se acontecer, a palavra de Deus diz lá na carta de João assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos Jesus como nosso advogado, e o sangue de Jesus nos purifica de toda a maldade, É por isso que Jesus ensinou ao Pai Nosso, para nós pedirmos perdão, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque estamos em carne, somos sujeitos. O apóstolo Paulo mesmo disse: aquilo que eu quero fazer não consigo, que faço na prova. Então, alguém lê esse texto com uma pessoa que caiu no delito, numa circunstância difícil, a pessoa vai dizer: não tem mais jeito para mim, então vou me jogar nos vícios. Então veja como o perigo de alguém não analisar um contexto, não interpretar um texto de forma correta. Isso traz transtorno, E muitos têm se destruído, muitas famílias desestruturadas, muitos se jogaram nos vícios, outros se suicidaram justamente por achar que não tinha mais jeito, Então, prezado de aqueles irmãos e ouvintes, eu quero aqui abordar esse tema. Como é que você vai compreender esse tema? Primeiro, para que você entenda esse texto, primeiro você vai ter que entender o seu contexto. O quê? O que é um contexto? Aquele que vem antes e o que vem depois do texto. E uma chave importante para que você entenda esse texto enigmático do livro de Hebreus, no capítulo 6, você vai ter que entender para quem aquela carta foi direcionada. E quais eram os problemas que o apóstolo, o autor daquela carta, estava lidando ali naquela localidade. Aquela carta, ela foi escrita para judeus, para pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. E desde o início da carta, ali no capítulo 1, capítulo 2 da carta, então aquele autor daquela carta, ele vai mostrando que Cristo é superior a Moisés, ele vai falando da graça, ele vai falando da fé,
em relação à lei, né, que é superior. Então, ali aquele texto, né, essa carta, ela vai tratar justamente com os judaizantes, pessoas que tinham obedecido a Cristo, mas estavam querendo voltar ao judaísmo. Então, esse é o contexto da carta aos Hebreus, principalmente no capítulo 6 e também no capítulo 10, que vai tratar também do mesmo problema, né? Pessoas que estavam apostatando da fé, né? Estavam voltando novamente aos rudimentos fracos e pobres, né? Estavam voltando ao judaísmo, estavam voltando novamente, né? De onde Cristo já tinha tirado eles. Então eles estavam assim crucificando o Filho de Deus e o expondo a vitupério, né? Então essas pessoas, o homem que ele volta atrás e ele apostata totalmente da fé, ele passa a tomar outro rumo. Ele agora pisa, né, na palavra de Deus, ele agora pisa no sacrifício de Cristo. Então para esse realmente não tem mais sacrifício. Agora uma pessoa errou, pecou, mas reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro, né? Claro que tem perdão, claro que tem perdão. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo, mas o juízo vai ser sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. Então você está usando de misericórdia com teu irmão que pecou, com teu irmão que errou, com teu irmão que transgrediu. Você tem uma mão amiga para oferecer para ele, um ombro amigo, né? Você está chorando com os que choram, né? Então você é um bem-aventurado, você é um cristão, você é um servo de Deus, porque é assim que um servo de Deus procede. Tem que ter amor, tem que ter misericórdia. E amor, ele não é de palavras, não é apenas de lábios, é de atitude, né? Então faça como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, que se alguém, vamos dizer assim, presenciar um irmão que praticou alguma ofensa, então aqueles que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por vós mesmos, para que também não sejais tentados. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então esse fardo pesado do legalismo religioso, que muitas pessoas colocaram nos ombros das pessoas, é um fardo que ninguém pode carregar, né? Porque obras, elas não são a causa da salvação. A obra é reflexo da salvação. O que vai nos salvar, a graça de Deus, é a fé. E as obras que nós praticamos é o fruto do Espírito, né? Então ninguém vai ser salvo porque é bonzinho ou porque pratica boas obras. A salvação é mérito de Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é misericórdia, Ele é perdão. A palavra de Deus diz assim: se alguém converter o seu irmão que está em pecado, que voltou atrás, né? Você vai cobrir uma multidão de pecados, né? Então faça isso, estenda a tua mão, seja misericordioso, ama o teu próximo como a ti mesmo, porque o Jesus, ele resumiu a lei em 2 mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então que esse vídeo ele possa fazer você abrir a sua mente, abrir os seus olhos e você ser mais misericordioso. A palavra de Deus diz assim: quem está em pé, olhe, não cai. Então, mesmo o erro que o outro caiu, você também pode cair, eu posso cair. Todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Mas vamos ter amor, vamos ter misericórdia, né? Regras sobre regras, preceito sobre preceito, mas amor e misericórdia é nada, né? Então, meu querido, minha querida, que Deus possa, através desse vídeo, fazer uma obra na sua vida, que você possa mudar a sua concepção, a sua forma de entender o que realmente é servir a Deus. Servir a Deus é servir o teu próximo, é ser misericordioso. Olha a parábola do bom samaritano. Enquanto o sacerdote e o levita passou de largo, um samaritano, que muitos não consideravam nem como servo de Deus, acolheu aquele homem. Então vamos tomar esse exemplo, o exemplo do bom samaritano. Então essa foi a mensagem de hoje. Eu peço que você compartilhe com outras pessoas, deixe o like, acompanhe o nosso trabalho. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.